Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos continuar falando sobre o conteúdo criador digital. Na aula passada, nós falávamos sobre plano de marketing, nós falamos alguns itens. Então, hoje nós vamos finalizar essa etapa desse conteúdo iniciado na aula passada. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Deixa eu conectar aqui o outro computador. Então, nós estamos agora com os dois computadores conectados, porque se alguém entrar, fica mais fácil eu poder localizar a conexão de vocês. Então, na aula passada, nós começamos a falar, então, sobre marketing de conteúdos, plano de marketing. Então, nós vamos continuar. Nós falamos 3 itens, no total de 7. Vamos falar sobre agora o quarto item. Deixa eu pôr a tela toda, porque fica mais fácil até para vocês visualizarem. Então, nós vamos falar hoje sobre pesquisa de concorrência minuciosa. Nós temos, nesse exato momento, tem 6 alunos, 5, 6 alunos, aonde nós vamos estar falando, então, sobre essa pesquisa de concorrência minuciosa. O que seria essa pesquisa? Primeiramente, quando nós montamos um plano de marketing, nós temos que verificar, primeiramente, quais são os nossos concorrentes. Por exemplo, em qual segmento que eu vou estar frequentando? Qual é o segmento que eu vou estar batendo de frente com possíveis concorrentes? Que tem uns que até trabalham de forma desleal, que faz algo diferente apenas para prejudicar um concorrente. Ou seja, não é uma concorrência saudável. Faz algumas coisas para poder sacanear esse concorrente, para ter um concorrente a menos, para não ter aquela parte de preços, diminuir o valor de preços, e ter um monopólio total naquela região de um produto ou de um segmento. Então, a pesquisa de concorrentes ele é importante porque eu vou ter uma noção, uma ideia, uma noção exata de como essa equipe de marketing irá trabalhar. Quem será os líderes dessa pesquisa? Como é que eu vou montar a estratégia dessa pesquisa? Como que eu vou interagir essa parte de marketing? Por exemplo, será uma estratégia de marketing boca a boca ou uma estratégia de marketing usando as redes sociais? Uma estratégia de marketing usando panfletos, carro de som? Então, são fatores que eu vou poder o quê? Tentar debater na minha equipe para incluir essas estratégias. Ponto principal.
estratégia de venda. Como é que eu vou fazer as vendas dos meus produtos? Vai ser só à vista? Vai ser só cartão de crédito? Vai ser só boleto? Qual que será a minha estratégia nas redes sociais? Na aula passada, nós falamos que, por exemplo, o Tatico, todos os dias eles colocam nas redes sociais promoções do dia. Então, essa promoção só vale para aquele dia. Então, o que acontece? Automaticamente, essa estratégia está rendendo muitos frutos para eles. Que eles estão o quê? Cada dia com o supermercado lotado. Qual o valor de mercado, finanças? Então, o que acontece? Eles têm que estar verificando como é que está a parte de compras de estoque, compras de mercadorias. Como é que eu vou fluir essa finança? Uma pergunta, pessoal. Tem como eu montar uma empresa, estou começando do zero, eu ter capital de giro apenas para 30 dias? Pode acontecer isso? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, professor. Eu acredito que não. Capital só para 30 dias é pouco. Quanto, mais ou menos? Na minha opinião, aí tem que ter um capital bom, pelo menos uns 6, 7 meses, No mínimo, né? no mínimo. Porque o Por... giro, os primeiros giros, os primeiros dias, o retorno, obviamente, é pouco. Você começou um negócio do zero, o pessoal está conhecendo o seu negócio. Então, assim, do meu ponto de vista. Concordo com você. Funcionário está preocupado com isso? Jamais. No início do mês, o que o funcionário quer? O Faz salário dinheiro. dele. Independente se a loja está começando ou não. Ou seja, a empresa ele precisa traçar, por exemplo, o capital de giro é 100 mil reais. Quanto ele pode gastar no máximo? Em torno de 5 a 10% desse valor. Porque não sabe como vai ser essa parte. E outra coisa, o que ele vender, o que ele se organizar, é como se fosse um lucro. Não é verdade? É algo que não estava esperado para ele vender. Então, é um ponto que tem que ser muito olhado na empresa. Então, eu tenho ali 10 mil reais, eu vou ali montar uma distribuidora de bebida. Que é o que mais tem em Goiânia hoje, é distribuidor de bebida. Concorda comigo? Verdade. Aí o que acontece? Não, eu tô com 10 mil reais. Eu vou comprar ali uns 2 freezer, meia boca. Vou comprar umas garrafas, umas caixas. Ali, ó, a sala ali tá sendo alugada por 800 reais. O que vai acontecer? As pessoas vão comprar dele no primeiro mês? Vão comprar. Primeiro, a, ele tem que criar a sua clientela. Ele tem que tratar bem a sua clientela, fazer a sua clientela. A clientela não faz da noite para o dia. Então, o que acontece? Ele tem 10 mil. Ele gastou 5, 6 mil para comprar, para montar. Aí ele compra mercadoria, porque os vendedores de bebidas não vão vender para ele prazo, porque ele é um cliente novo. Então, eles não vão fazer essa grada para ele. Então, se ele não tiver um capital de giro, de pelo menos aluguel para 6 meses, dinheiro para comprar mercadoria. Mercadoria nem tanto, porque se a mercadoria não vender, tá lá, né? Então, só que se não tiver um dinheiro do aluguel, a pessoa que ele vai. Água, luz, telefone. O dinheiro, se não tivesse dinheiro tudo guardado para pelo menos 6 meses, um ano, é o prazo dele fechar, porque não vai ter estrutura para isso. Outra pesquisa tem que estar olhando o quê? O crescimento anual. Tem as pessoas que fazem o seguinte. Só um minutinho só, pessoal.
engasguei com refrigerante. Então, o que acontece? Ele tem que ter essa margem de crescimento. Outra coisa importante, ele tem esse dinheiro para guardado para poder investir, pagar os aluguéis, tudo. O que ele pode, o que ele tem que fazer com o lucro do que está ganhando? O que ele tem que fazer? Investir em mercadoria novamente, no Mais crescimento da mercadoria, empresa. mesmo até o lucro, o que gastou e o lucro. Por quê? Tem que crescer a empresa, né? No primeiro momento ali é investir na empresa. Quer ver? Olha uma pergunta. Você passa na frente no seu caminho de serviço para casa, tem 3 distribuidores de bebida. Uma mais ou menos, uma razoável e uma bonitona, uma fachada bonita, cheia de mercadoria. Qual que você vai comprar? Obviamente é que chama mais atenção, né? Tanto quanto fachada, estrutura, quantidade de mercadoria, até porque a possibilidade daquele maior atender a sua vontade é bem maior do que o pequeno. Isso mesmo. Provavelmente, muito provavelmente ele vai ter o que você quer comprar. Com certeza. Agora, onde é meia boca ou está começando, ele não sabe o que o cliente está querendo, o que o cliente compra constantemente. Justamente. E uma coisa que é muito recorrente às empresas pequenininhas, eles compram sempre aquela mercadoria que mais vende, mais sai. Eles não olham, por exemplo, aquele outras mercadorias que não saem muito, mas que muito cliente compra. Vamos dar um exemplo. Bebida importada, cerveja importada, vamos nesse segmento. Aquelas mais baratas vende como água. Mas tem muita gente que não toma. Toma aquelas outras mais importadas. Não tem. E aí? Ele acaba de perder uma venda e provavelmente um cliente, né? Porque aquela pessoa não vai retornar ali, provavelmente por pensar que ele não tem o que atende ele. Não, isso. Então você já acostuma com um jeito. Igual, por exemplo, olha uma coisa que é estranha. Toda vez que eu compro refrigerante, eu compro Coca-Cola. Ó, a Coca-Cola tinha que pagar pra gente fazer a propaganda deles, né? Mas não estão pagando. Eu gosto de comprar. Só um só, pessoal, mas. Refrigerante desse lado errado. Então, o que acontece? Quando eu vou comprar refrigerante, eu compro para mim uma Coca normal, aquelas retornáveis, e a minha esposa gosta de uma Coca Zero. Você sabia que tem a Coca Zero retornável? Não é verdade? Alguém nunca viu? Eu não sabia. Tô Tem a, sabendo agora. tem a Coca Zero retornável. Ou seja, aqui na minha região onde eu moro, só tem um lugar que tem ela retornável. Então, aonde eu compro Coca? Só naquele lugar. Porque lá tem a retornável que eu quero. Agora, diga que eu vou comprar refrigerante, que eu sei que eu não quero retornável, aí eu tenho vários lugares que eu posso comprar. Agora, quando você, eu vou comprar refrigerante, fala pra minha esposa, qual refrigerante você quer? Eu quero uma Coca Zero. Porque você sabe que uma Coca retornável, de uma Coca do litro normal e de uma Coca retornável 2 litros, a diferença está de em torno de R$ 2,00, R$ 2,50. Ou seja, a cada 3 retornável a cada 4 retornável, garrafa normal que eu compro, 2 litros de plástico, não, a cada 3 de plástico, eu levo 4 retornável. Ou seja, de garrafa eu compro 6 litros e a retornável eu levo 8 litros. Então, o que acontece? Eu acabo pagando menos e levando mais. Então, aí eu olho essa estratégia. Então, são coisas que eu compro. Gente do céu. Outro ponto. O número de clientes que são as personas. O que são personas? São
que frequenta aquele ambiente, que compra naquele lugar, que compra naquele segmento. Então, o que acontece? Eu não preciso, um exemplo mais simples. Eu falei inicialmente que o que mais tem em Goiânia é distribuidor de bebida. Eu posso ter 10 na mesma rua. Mas se você só compra naquele, você vai nas outras 9? Você não vai. Gente, nunca aconteceu comigo que é desse jeito. Outro ponto muito importante, quando eu vou criar estratégia de marketing, claro que não seria para todos os segmentos, porque tem segmentos que não tem como fazer isso aí. Criar o quê? Um blog, um site. Na aula passada nós falamos, então, que nós tínhamos colegas aqui que criam sites. E nós falamos que tinha colegas aqui que era loja de, mexe com móveis planejados. Então, o que acontece? Um blog facilitaria a venda desses móveis planejados? Provavelmente. Provavelmente, porque vai mostrar fotos de vários ângulos daquele produto. Quando eu crio uma rede social, ele é interessante? Sim, não é? Por exemplo, quando vocês têm alguma coisa para vender, aonde vocês vendem? Alguma coisa novo ou usado? Geralmente Sites, é normalmente. Facebook, OLX, site, rede OLX. social. Tudo são redes sociais. Por que você não põe no jornal para vender? Hoje em dia ninguém lê jornal mais, não. Já Ninguém. foi a época. Ninguém. Não, ainda tem gente que lê jornal. A coisa que é que no jornal fica muito perdido ali no meio de tantas outras coisas. Então fica uma coisa muito, muito pequena, muito quase irrelevante. Só vai querer quem já tá procurando por isso antes. Mas qual que é o mais importante? No jornal, você não consegue visualizar o produto. Não. Na internet, você visualiza. Quando você quer pôr um carro à venda, você visualiza. Então, você olha o carro. No jornal, não. Vende-se um carro, cor tal, modelo tal, tipo tal. Você imagina como é que ele é. Agora, quando lá no LX, no Facebook, o carro, você consegue. Ou me manda mais fotos, me manda fotos internas, essas coisas. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma venda muito mais rápida. E muita gente, igual, por exemplo, aqueles grupos, quem participa de grupos de Facebook tem de vendas, quantas mil pessoas olham naquele mesmo momento que você posta? Mesmo que não queira, que não quer olhar. Faz assim, não é? Vai olhando. Aí, qual que é a parte clínica da pessoa? O olho. Opa! Nossa, que carro bonito. Nossa, que roupa bonita. Então, você vai descendo. Então, é uma forma de vender rápido e utilizar uma rede social que quase, por exemplo, não tem gastos. Pessoal, o que é um céu? Nós falamos na aula passada. O que é um céu? Quem sabe me falar? O que é um céu?
Ninguém sabe? Otimização automática de busca, ou seja, hoje, por exemplo, já aconteceu já com vocês de vocês falarem no celular o nome de alguma coisa e quando você entra no Facebook, nessas redes sociais, só aparece aquele produto que você estava falando? Já aconteceu isso? Sim. Muitas vezes. Ou a gente pensa, gente, como é que eles sabem que eu estou olhando isso? Então, o que acontece? Os celulares, de forma de gravação, aonde eles o quê? Conseguem filtrar o que você está pesquisando. Uma vez pesquisado, ele já é gravado. Ou seja, então ele tem um contato de tudo que você está querendo. Estranho, gente. Nunca aconteceu isso comigo. Olha, eu estou falando em comprar uma geladeira, aparece que é tanto de propaganda de geladeira. Eu estou querendo comprar um computador, aparece que é tanto propaganda de computador. Então, essa parte de busca facilita isso. Marketing de vídeo. Ou seja, é quando eu quero... O que as pessoas estão fazendo hoje? O que as pessoas estão fazendo muito nas lojas? Aquela dancinha do TikTok? Não. Assim, quando eu falo nas lojas, o que as empresas estão fazendo hoje? Live dentro da loja, divulgar as marcas. Então, é um marketing de vídeo, aonde hoje nós temos várias lives que eles postam nas lojas, mostrando as roupas, e todo mundo online vendo é como se fosse um desfile. Eu tenho uma loja eu tenho uma loja de produtos alimentícios. Então, faz uma live mostrando os preços dos produtos ao vivo. O que acontece? É uma interação maior entre você e o seu cliente. Então, esse também é uma estratégia muito importante para quem mexe com marketing. E também, muito importante, olhar os pontos fortes e os pontos fracos, tanto da sua empresa e também dos seus concorrentes. Por exemplo, eu tenho uma loja de... Eu tenho uma sanduicheria. Estou montando uma sanduicheria. Eu sei que eu tenho umas 2, 3 grandes perto da minha casa, da minha região, da minha loja. O que eu tenho que ver? Primeiro, ver os prós e os contras dos sanduíches deles, os produtos deles. Aí tem que olhar, o atendimento deles é deficitário? A entrega deles é rápida? Então, eu preciso o quê? Encontrar oportunidades de melhorias, ou seja, focar em algo que ficar melhor do que o concorrente já faz e fazer coisas boas que eles não fazem também. Então, isso também se torna um ponto forte, tanto, principalmente na parte de estratégia. Por exemplo, hoje nós temos os iFoods, as empresas aí que fazem entrega. Então, com isso, as entregas são mais rápidas. Vocês já compraram um produto em algum lugar que ele tem o entregador deles e o entregador dessas empresas? Vocês já fizeram um teste para ver se realmente a diferença de entrega é grande ou é pequena? Alguém já fez isso? Não, Pessoal, eu nunca fiz. então, pela lógica, os entregadores de iFood, essas empresas, a entrega é muito mais rápido. Por quê? As empresas que têm os seus entregadores, eles entregam uma mercadoria por vez? Na maioria das vezes, não. E os iFoods, eles querem tempo. Mais rápido eu entregar, mais rápido eu pego um outro cliente.
Outros pontos estratégicos é saber como que é o meu concorrente. Eu posso ter um concorrente, mais de um concorrente de vários segmentos. Por exemplo, a Apple. Um concorrente da Apple é a Dell, de computadores. Só que a Apple, ele é apenas computadores? É, pessoal? Não. A Apple também é smartphone, tablets. Ou seja, o concorrente dos computadores da Apple, que é a Dell, um exemplo, é o mesmo concorrente do smartphone? Não, pessoal. Por exemplo, os computadores é a Dell. O smartphone é os Androids, né? As versões de Androids. Então, são, são empresas que têm vários concorrentes que batem de frente. Outro ponto principal é a linha de base. O que é isso? Planejar o futuro. Você lembra quando a gente falou no início, Rodrigo e Leonardo? Que para montar uma empresa eu tenho que ter um capital de pelo menos 6 meses, um ano guardado? Sim, sim. Então, essa linha de base já tem tudo a ver com aquilo. Só que acontece, a empresa, ela investe tudo que tem? Não. Ele tem que ter uma visão, ele tem que ter uma estratégia para deslumbrar, né, com coisas positivas no futuro. Como falamos naquela hora, crescimentos no futuro. Então, uma empresa pequena, um dia quer ser grande. Então, para ser grande, tem que fazer o quê? Tem que criar um plano de futuro para ter um crescimento de pequeno, médio a longo prazo. Por exemplo, o meu crescimento vai ser de 10% ao ano. Por exemplo, no primeiro ano ele investiu 100 mil. Então, no segundo, ele vai ter 110. No terceiro, ele vai ter o quê? 121. No quarto ano, ele vai ter um outro capital. Ou seja, é um investimento que ele vai ter. O que vai acontecer com isso? Ele vai poder analisar melhor o que foi bom e o que foi ruim na empresa. O que foi bom, ele vai melhorar. O que foi ruim, o que vai acontecer com ele? Ele vai descartar. Então, ele vai estar sempre analisando os pontos positivos e os pontos negativos para criar as suas estratégias, principalmente para o futuro. Por exemplo, olha para vocês verem. Aqui mostra um plano de marketing de uma empresa qualquer, aonde, pessoal, essa parte de redes sociais eu não entendo muito. Essa primeira palavra abaixo do Facebook é followers, é isso mesmo? Sim, sim, O tá correto. que ele é? Pelo que eu sei, é o tipo, a quantidade de pessoas que estão interessadas naquele criador de conteúdo de mídia social. Ah, Naquela é pessoa, como pessoas se que fosse. seguem, que estão a ter, que recebem as mensagens imediatamente, fica, sabe? É como se fosse então um grupo, então. Basicamente, Certo. basicamente. Likes é as curtidas, né? Isso aí eu sei. E os shares é compartilhamento? Sim, compartilhamento, que as pessoas compartilham para outras pessoas. Ou seja, então ele mostra Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Então, olha para vocês verem. Ah, no Facebook, por exemplo, de 3.700 pessoas que estão com eles, 4.300 likes. E o YouTube, que tem menos de 10% do Facebook,
ele tem 1.100 likes. Ou seja, nesse caso aí, pela quantidade percentual, qual dessas 4 aí é melhor para essa empresa? O que vocês acham? O Twitter? YouTube. YouTube tem muito mais gente que gosta do conteúdo do que tem seguindo. Então pode-se dizer que mesmo tendo por enquanto, um número menor, dá um lucro ao tempo muito maior. Isso mesmo. Olha para vocês verem. Tem apenas 230 pessoas, mas tem 1.100 likes. Ou seja, é que a cada um YouTube, 4 pessoas dão like. Enquanto que no Facebook, de 3.700, é como só todos acessassem uma vez, mais algumas pessoas. No Twitter, a mesma coisa. E no Instagram, nem todos dão like. Ou seja, então, pela projeção e pela porcentagem, o do YouTube é melhor. Ou seja, mesmo sendo dos 4 o que tem menos like, o que tem menos membros, vamos falar desse jeito, é o que tem mais likes, ou seja, é o que tem mais pessoas assim, nossa, curtindo aquele produto. Então, é tanto que hoje todo mundo que tem uma empresa, ele tem todas as redes sociais para quê? Para quê? Porque tem gente que não gosta do YouTube, tem gente que gosta só do Face e vice-versa. Estratégia de marketing acionável. O que seria isso? É quando você insere as informações relevantes em seu plano de marketing. Ou seja, eu criei meu plano, agora é hora de trabalhar, é hora de colocar em prática. Mas para me criar isso, eu tenho que criar um mapa mental. O que é um mapa mental? É mostrar as estratégias que você vai utilizar no seu marketing. Nesse caso, pessoal, eu peguei um mapa mental para vocês entenderem. Por exemplo, o marketing. O que o marketing faz? Ele manda e-mail? Manda. Ele faz inovação constantemente? Muda formato, muda a forma de investir, de divulgar? Sim. Muda. Ele usa a rede, ele usa a internet, o network, a internet? Ele usa? Com certeza. Se ele está mandando e-mail, está fazendo inovação, ele usa as redes. Ele coloca pontos-chave na sua pesquisa? Sim. Quando você cria, por exemplo, eu quero ver supermercado. Aparece o que eu quero. Lojas de informática. Aparece. Todo bom conteúdo de marketing, ele gera o quê? Like. Você dá like em algo que você não gosta? Geralmente não. Geralmente não. E principalmente a comunicação. Ou seja, as redes sociais, ele facilita o quê? A comunicação, muitas vezes, de forma mais imediata do que o e-mail. Quando você manda um e-mail para a empresa, você sabe se ele recebeu? Não. E quando você manda uma mensagem na rede social? É uma questão da ferramenta disponibilizar a visualização. Aham. Mas a maioria das vezes sim, né? A maioria. Tem alguns que não tem, mas a maioria, os principais pelo menos, tem. Porque é o seguinte, as empresas que tampam, eles são prejudicados, né? Eles fazem isso, eu creio que não de forma correta, porque o
que o cliente quer mais ter? O cliente? Contato mais imediato com o seu, com a empresa que você está comprando. Então, quando você tem essa parte aí, parece que a empresa fica... Quando o tete a tete com o cliente, o usuário fica mais satisfeito. Quando você tem um problema, ele resolve quase que de imediato, o que isso faz? Você se sente que a empresa está te valorizando, que a empresa está fazendo o quê? Está mostrando que você é algo que eles querem. Eles querem o quê? A sua fidelização, a sua fidelidade. Então, muitas empresas fazem isso. Quando eu tenho um plano de marketing também, eu tenho que mensurar o que eu alcancei nos últimos planos. Por exemplo, no plano de marketing que eu elaborei para 2021, qual foram as minhas vantagens? Eu cresci quantos por cento? Como é que foi a satisfação dos meus clientes? O que eu fiz para meus clientes ficarem satisfeitos? Então, eu preciso mensurar, eu tenho que mostrar o que foi benéfico na minha empresa, o que eu fiz para minha empresa ser bem visto, aonde eu vou fazer a minha divulgação de marketing. Então, quando eu crio isso, eu já sei se a minha empresa está andando com as próprias pernas ou eu estou precisando fazer um movimento de mudanças na empresa. Ou seja, a empresa já está ou não está no caminho certo. Então, esses resultados de um ano anterior, ele facilita muito isso. E também saber quais são as diretrizes que essa empresa tem. Por exemplo, eu vendi uma mercadoria e a mercadoria está com defeito. Será que a troca dela é fácil? O contato de reclamação é de forma imediata? Então, eu tenho que mensurar as partes boas e as partes ruins. Continuando aqui, ó, o que você planeja mensurar? Como você planeja acompanhar os resultados? Com que frequência você planeja medir? Então, o que acontece? Foi o que eu falei inicialmente. Como eu vou planejar o mensurar? Eu não só posso mensurar as coisas boas. Toda empresa é mil maravilhas? Não. Não é, tem altos e baixos. Então, é isso que eu tenho que analisar. Como você planeja acompanhar os resultados? Em forma de pessoas que acessam a minha loja, quantidade de vendas mensais, quantidade de visitação nas redes sociais. Então, eu tenho que ver como que eu vou olhar isso. Com que frequência eu vou planejar? Por exemplo, as rádios em Goiânia, que usa aqueles rádios net, por exemplo, eles sabem todo mês eles medem quantos usuários acessaram aquela rádio. Então, todo mês eles mostram que o ranking das rádios mais visitadas pelo aplicativo. Rádiosnet e assim por diante. Então, é uma forma de quê? Verificar se anda bem ou se não. Além disso, posso incluir um modelo de equipe, aonde posso garantir o quê? Focar, valorizar o melhor vendedor, valorizar a melhor equipe daquela empresa, valorizar, por exemplo, o estoque. Quem foi o melhor estoquista? Quem é o melhor vendedor? Quem é o melhor pessoal que mexe com vendas online? Então, isso aí, além de... O que acontece? Primeiramente, o ego do seu funcionário vai lá em cima. Nossa, fui o melhor funcionário do mês. Eu sou o funcionário que mais vende. Eu sou o funcionário que mais faz isso. Automaticamente, o seu funcionário trabalha o quê? Satisfeito. Aí o que acontece? Também são coisas que eu posso mensurar
nessas diretrizes, nessas frequências de acompanhamento de resultados. Quando tem esses resultados, o que acontece? Ele me facilita na tomada de decisões. Aí, nesse caso, eu posso verificar o que está bom, o que está ruim, se a empresa está faturando mais ou menos. Aí, nesse caso, se estiver faturando menos, reduzir custos. Se tiver vendendo muito, estimular ações para aumentar ainda mais a produtividade das empresas. Os investimentos. Ou seja, são coisas que eu tomo de acordo com o que a empresa está acontecendo naquele momento. Se ele está crescendo, está melhorando, ou se ele está numa fase crítica, uma fase negativa de vendas, de trabalho e assim por diante. Um outro ponto desse plano é contribuir para o desenvolvimento de planos de ações, aonde eu vou criar estratégias que visa melhorar o aumento das minhas vendas, diminuir as minhas despesas, melhorar o tratamento do funcionário cliente, que é muito importante, principalmente, né, pessoal, na melhoria da empresa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pessoal? Eu, particularmente, não tenho dúvida não, professor. Bem tranquilo, bem explicativo, para entender direitinho. Então, o que acontece? Então, a partir de agora, vocês vão fazer as atividades. Deixa eu parar a gravação.